Tudo prontos, portanto, tudo a postos. João, boa tarde, muito obrigada por estar connosco hoje e deixo aqui muito bem acompanhado. A palavra é sua. Muito obrigado, Cristina. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado também pelo desafio e pelo convite que nos foi lançado e a mim em particular. O meu nome é João Pereira, sou Business Manager na AMT Consulting. Para quem não conhece a AMT, e muito resumidamente, nós trabalhamos com sistemas de informação orientados a recursos humanos em particular. Portanto, se quiserem, seja no nosso stand virtual ou penso que aqui nesta porta, estejam à vontade para passar e conhecer-nos um pouco melhor. Bom, então o nosso desafio de hoje é falarmos um bocadinho sobre comunicação em tempos de pandemia, não é? Este conceito que tem sido muito falado no último ano e meio, e mais do que falarmos sobre aquilo que têm sido os últimos tempos, eu acho que aquilo que nós propomos hoje é falar um bocadinho sobre, naturalmente olhando para o passado, mas falar um bocadinho sobre quais é que são as perspectivas para o futuro e de que forma é que nós podemos olhar para estes últimos tempos e tirar algumas lições. E para isso, neste excelente painel que temos, e agradeço também a vossa disponibilidade, temos a Vera, do grupo SOCEM, a Marta, do Projeto 360, e também a Isabel, diretora de Recursos Humanos da Smile Up. E começando precisamente aqui pelo papel da comunicação em tempos de pandemia, se calhar um bocadinho ao contrário daquilo que tem vindo a ser falado hoje e numa perspectiva muito corporativa e de como é que os recursos humanos do ponto de vista da organização poderiam contribuir para este tema, eu se calhar começava pela Marta precisamente numa intervenção diferente na dinâmica das organizações e, portanto, Marta, como é que tem sido a intervenção do projeto N360 e de que forma é que as empresas que têm acompanhado têm encarado esta questão? Obrigada, João. Olá a todos, muito boa tarde. É sempre bom ver um evento cheio e tem sido assim desde manhã, portanto, desde já acho fantástico ter assim uma plateia como esta. Eu acho que importante será dizer também o que é que faz o N360. O N360 Business Stories é uma plataforma de histórias de negócios, mas sobretudo, com o passar dos anos, este projeto, que era uma plataforma, tornou-se numa empresa que produz conteúdo digital, ou seja, desde posts, desde vídeos, a web eventos, nós produzimos praticamente tudo que são hoje em dia as necessidades, seja de uma comunicação interna ou externa. Então o que é que tem sido mesmo muito interessante, e já que estamos hoje num dia dedicado àquilo que aconteceu em plena pandemia e como é que as empresas tiveram que agir, reagir, o mais engraçado é que eu nunca fui tão contactada e contratada pelos recursos humanos, não é? Do que nestes 2 anos. Foi muito interessante porque fui muito chamada por várias empresas para produzir conteúdo exatamente para ser divulgado internamente. Claro que muitas vezes esse conteúdo era esticado para poder passar cá para fora, transformado, muitas vezes era o mesmo, mas na base sempre a pensar como é que nós vamos comunicar internamente. Então eu acho que eu tentei fazer aqui um exercício para vos dar exemplos práticos, que eu acho que os exemplos práticos inspiram-nos sempre. Enquanto mais não seja, mesmo que não façamos a seguir igual, podemos sempre tentar tirar uma ideia ou outra daquilo que possa ser o trabalho de outras empresas. Então muito engraçado, vou dar dois exemplos para começar. O exemplo da empresa Pinto e Cruz, que me chamou, é uma empresa que hoje em dia, quer dizer, é um grupo cheio de empresas hoje em dia, começou com uma empresa de elevadores e hoje em dia é detentora de várias empresas. A Pinto e Cruz falou, a parte dos recursos humanos, Marta, estamos aqui com um problema que, obviamente, se até agora pensávamos como manter os nossos colaboradores, os nossos profissionais seguros, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de vista daquilo que é o seu ambiente de trabalho em casa, queremos proporcionar aqui este momento do ano, que é o evento anual ou a convenção. Mas como é que nós vamos fazer isto? Tivemos um confinamento de vários meses e agora que até podemos sair à rua, não podemos ainda sair daquela maneira, não podemos nos juntar todos num evento como estamos aqui hoje. As regras eram apertadíssimas, então o próprio gabinete, ou o próprio departamento dos recursos humanos tiveram a ideia de fazermos uma espécie de telejornal. Então foi super interessante porque eles conseguiram pôr todas as pessoas que estariam nessa convenção anual a serem entrevistadas por mim, mas tudo baseado na ideia base que os recursos humanos tinham pensado juntamente com a comunicação. Portanto, eles juntaram os 2 departamentos e, a partir daí, criou-se até uma espécie de modelo híbrido em que a primeira parte foi uma espécie de talk show,
em que a família já vai na 4ª geração, então estivemos a mostrar, porquê? O que é que os recursos humanos me pediram muito? Nós precisamos de criar aqui uma conexão, aquilo que é mais difícil, porque como é que nós vamos ter as nossas pessoas comprometidas? E isso é com conexão, é com pontos em comum e conseguirmos chegar às pessoas da melhor maneira. Então, nada melhor do que uma história, não é? Conseguir contar a história do grupo. Se calhar eles não teriam pensado em contar de novo a história do grupo, porque quem está no grupo se calhar já sabe a história, mas muitas vezes não sabe muito bem a história e nem sabe quem é que já está na 4ª geração, às vezes na dianteira, ou a posicionar-se. Foi muito interessante e no fundo demos lugar a 30 protagonistas. Eu levei uma equipa de vídeo, que eu tenho também equipa de realização, com todos os operadores de imagem, de edição, pós-produção, e fizemos uma convenção digital, mas toda humana. Todas as pessoas participaram, ninguém estava em Zoom, ninguém estava em Teams, que eu acho que as pessoas estão cansadas de ouvir, obviamente, falar do Zoom, falar do Teams, que tanto nos salvaram, eu sei, mas a dada altura o mais interessante foi ver como é que se inovou tanto a nível de RH. Eu acho que isso é fabuloso. Um outro exemplo muito rápido também, para não estarmos aqui a cortar a dinâmica do grupo, foi a Casais, que é uma empresa na área da construção, que montou literalmente um estúdio de televisão para poder fazer também o seu encontro anual e criou uma coisa mesmo muito, eu acho muito gira e muito interessante, que é pôr a plateia que até estava em casa a intervir através de ferramentas que obviamente vocês todos conhecem, a Word Cloud, a Quiz, as pessoas respondiam a várias coisas, mas foi fantástico ver que havia sempre um fator de inovação, seja porque íamos gravar como se fosse um live tape, como foi o caso do telejornal ou do talk show, ou estando a fazer uma transmissão digital em direto, que eu acho de grande audácia, ainda ter todas estas ferramentas associadas. Portanto, do meu ponto de vista, eu acho que foram assim 2 grandes exemplos que tive e que acho fantásticos para mim, que sou uma profissional nesta área de produzir conteúdo, de facto tornou-se aqui numa grande oportunidade. E que de certa forma também contribuíram para ajudar a criar um novo sentimento de pertença e com certeza que de alinhamento entre esse foi entre o grande a organização. feedback. Esse foi o grande feedback. Muito bem. E no caso do Grupo SOCEMA, Vera, e sendo aqui num contexto mais industrial e até com múltiplas geografias, quais é que foram os principais desafios que a equipa de RH encontrou neste caminho e que dinâmicas e que soluções é que encontraram? Para não atrasarmos aqui um bocadinho. Obrigada, Marta. Então é assim, antes de mais eu quero agradecer a oportunidade e queria só partilhar convosco a questão de, ao fim de 20 anos, estar desse lado e de ver constantemente nos eventos deste lado serviços. É uma honra estar aqui hoje a falar da indústria, porque às vezes esquecemos um bocadinho, eu não sei o porquê, mas fico feliz de hoje estar aqui a viver a indústria que ao fim dos eventos todos, que ao fim de 20 anos de RH tenho assistido, é sempre serviços, serviços, serviços. O grupo SOCEM, só fazer um bocadinho muito enquadramento, nós somos um grupo com 35 anos que está sediado na região de Leiria. Como o João disse, temos Portugal, Brasil e México. Neste momento temos um headcount de 600 trabalhadores. E a nossa área de negócio, o nosso core business, são a área de produção de moldes para injeção de peças plásticas. É isso onde nós atuamos. Nós achamos que vendemos o sonho e o nosso core é o universo, e nós, todos os eventos que fazemos de comunicação, andamos sempre a viajar para o universo. É onde nós nos posicionamos. Como é que nós vivemos a questão da pandemia e do Covid? Um bocadinho diferente daquilo que fomos ouvindo, pelo menos nesta sala, ao longo do dia, que ouvimos foi tudo para casa e nós não, ficámos todos a trabalhar. Foi isso um bocadinho como vivemos. E como é que nós vivemos isso? Com muita transparência, com muita verdade da informação que na altura tínhamos, com muita proximidade e com muito coração, aquilo que era a incerteza que as nossas pessoas estavam a viver. Tomámos uma decisão, já que 80% das nossas pessoas tinham que estar fisicamente na operação, ficamos todos. Foi essa a decisão que tomámos. Não foi totalmente todos, porque entretanto também se colocou a questão das escolas e do encerramento das escolas e tivemos que fazer aqui alguma adaptação, mas tomámos a decisão de ficamos todos. E então o teletrabalho foi praticamente inexistente, por isso uma realidade um bocadinho diferente. Somos uma empresa com tecnologia, é verdade, mas gostamos muito da proximidade e a nossa operação também não permite que seja de outra forma. E por isso, João, respondendo à tua pergunta, para passar ali à Isabel, foi
com transparência, com a cara, com aquilo que nós fazemos todos os dias na indústria, é diferente. Não é melhor nem pior, como eu costumo dizer, é diferente, com uma exigência um bocadinho ainda maior com a minha equipa de gestão de pessoas, na proximidade, ainda mais do que aquilo que nós fazemos, mas acima de tudo foi a verdade, a transparência e o coração em alguns casos, todos uns com mais peso do que outros, mas acima de tudo foi a proximidade. Foi isso que passámos esta fase, porque passámos esta fase toda a trabalhar. E no caso da Smile Up, como é que foi, Isabel? Até porque foi uma altura particularmente difícil, não é? Com a maior rede de clínicas dentárias do país. Como é que foi este momento brusco? Não sei se me ouve, sim. Foi gestão de crise, basicamente. Portanto, estes eventos todos que a Marta está a dizer, nós não tínhamos tempo mesmo para pensar sequer neles. Portanto, foi keep it simple. Temos que falar, porque de um dia para o outro, a minha equipa da RH não foi para casa, mas literalmente foram o resto de todos para casa. A operação, que é uma coisa difícil, sem previsão. Nós fomos o primeiro ou dos primeiros setores a fechar, não sei se têm essa noção, porque também faz algum sentido, não é? Portanto, medicina dentária, boca aberta, não há máscara nem distanciamento possível. Portanto, quando nos mandaram fechar, nós só pensámos, e agora? Não é? O que é que fazemos? E, portanto, o que é que vamos dizer às nossas pessoas, não é? Porque, apesar de haver informação partilhada, portanto, não é comunicar alguma coisa. Eu já fiz outro tipo de coisas difíceis, que é dar notícias que ninguém sabe, não é? De downsizings ou right sizing. Aqui era alguma coisa que alguém sabia, mas que tínhamos todos incerteza e angústia, não é? E, portanto, eu costumo dizer que o ser humano é muito bom a partilhar angústias. E, portanto, quando nós comunicávamos, a comunicação fazia eco, porque as pessoas também sabiam o que é que estava, no fundo, a acontecer, preocupadas também, não é? Porque não sabíamos, quando fechámos, não sabíamos quando íamos abrir. E sabíamos, o board da direção sabia uma coisa, nós não íamos aguentar muito tempo com um negócio fechado, isso garantidamente, não é? E, portanto, o que fizemos foi comunicar muito simplesmente, muito diretamente e de uma forma mais formal, porque tínhamos que o fazer mesmo, não é? Até porque tivemos aqui situações de layoff e tudo isso de uma forma mais formal, portanto, através da conta de e-mail de cada um dos nossos colaboradores e, portanto, fazíamos a miúdo. E num dia comunicávamos que íamos ter layoff mais 30 dias e no dia seguinte estávamos a dizer que afinal não, que íamos abrir a seguir, porque era isto que se impunha. Portanto, nós no dia 30 de abril não sabíamos nada, se íamos poder abrir e quando. No dia 1 de maio alguém decidiu que nós podíamos abrir, não é? Portanto, acaba por ser muito caricato, porque assim, este é de doidos, não é? E a seguir mudar tudo o que se tinha feito no dia anterior. Portanto, o que é que isto nos trouxe? Particularmente a mim, à minha equipa, e portanto fazer aqui um ponto prévio, que é, eu entrei na Smile Up em outubro de 2019 e a minha equipa era toda nova. Portanto, se houve a oportunidade de nós nos aproximarmos das pessoas e das pessoas nos conhecerem, foi esta. Portanto, isso também não foi só a dificuldade, porque ela existiu, não vou dizer que não, mas também foi a possibilidade de nos darmos a conhecer muito rapidamente e de mostrarmos o nosso serviço e a forma como queríamos o serviço muito rapidamente. E dou exemplos práticos. Nós já tínhamos um e-mail que se chama apoio.rh@smileup.pt, mas que as pessoas usavam pouco. Na pandemia passaram a usar muito porque sabem que aquele e-mail é um e-mail privilegiado e que nós fazemos todos os esforços de em 24 horas respondermos a qualquer solicitação que seja feita lá. E isso fez com que, efetivamente, houvesse essa proximidade. Como é que medimos isto? Não é? Que às vezes correu muito bem e tal. Como é que medimos isto? Nós fizemos um survey de engagement em março deste ano e temos 87% dos nossos colaboradores a recomendar-nos, o que eu acho que num ano destes, não é? E com todas estas circunstâncias, porque não vou dizer que tivemos que despedir pessoas, sim, porque não sabíamos o que é que nos ia acontecer, tivemos que tomar medidas difíceis também. Portanto, a dimensão comunicação e a empresa são as duas em que temos maior cotação. E quando perguntámos, por exemplo, às nossas pessoas se precisarem de alguma coisa, sabem a quem recorrer, eles maioritariamente dizem que sim. E isso é muito bom, não é? Porquê? Porque estamos a falar de retalho, estamos a falar de 63 pontos,
Obviamente também temos, pronto, uma gestão muito próxima, não é? Porque a unidade tem um gestor, tem um área manager, tem depois o diretor regional e obviamente que houve um processo de comunicação muito fluido por todas estas pessoas, até porque temos grupos de WhatsApp em todas as clínicas, mas não vou dizer que fizemos alguma coisa muito elaborada, muito estruturada, porque não tínhamos sequer capacidade de tempo e de pensar nisso, porque tivemos mesmo que navegar sobre a onda. Para vos dar um exemplo, nós tínhamos no dia 1 de março abrimos uma clínica, no dia 15 tínhamos uma preparada para abrir, dia 13 mandaram-nos fechar e dia 1 de março compramos, através pronto, de um negócio, 10 clínicas dentárias que tivemos que desistir dele no meio disto tudo porque não sabíamos exatamente o que é que nos ia acontecer. Portanto, foi turbilhão mesmo. E no meio deste turbilhão, e aproveitando aqui a expressão que utilizou, qual é que acha que são assim os principais ingredientes secretos para, neste modo quase de sobrevivência, não é? Mesmo de sobrevivência, para a comunicação ter sido eficaz, para que um ano depois, por exemplo, os colaboradores no survey que fizeram tenham esse excelente resultado de recomendação? Eu diria que foi simplicidade e verdade. Não acho que não foi nada muito criativo. Depois, pronto, para a abertura, por exemplo, criamos um conteúdo para a nossa academia para formarmos e informarmos todas as nossas pessoas como é que ia ser a abertura, ou seja, depois fizemos alguns conteúdos um bocadinho mais trabalhados para prepararmos a abertura, porque se foi difícil fechar, abrir também não foi mais fácil, com todos os requisitos que nos impuseram, com todos os materiais que tínhamos que comprar e que não existiam, com menos 100 pessoas na operação, porque não nos esqueçamos que nos deixaram abrir, mas as escolas continuaram fechadas e eu tenho 93% do meu headcount são mulheres e tenho a menos 100 pessoas na operação para abrir, portanto eu não tinha 25% da minha capacidade de trabalho para abrir, esticamos por todo lado, mas posso-vos dizer que conseguimos atingir, não recuperar vendas, obviamente não conseguimos, mas conseguimos superar os nossos objetivos para o ano passado e este ano já temos mais 10 aberturas e, portanto, vamos surfar a onda com certeza. E até porque é uma excelente forma de celebrar também o aniversário da 10 da anos, semana. sim. Nós celebramos 10 anos, todos nós, num ecrãzinho, com 60 bolos, distribuídos pelo país e cantámos todos os parabéns ao mesmo tempo. Simples, mas estivemos todos juntos, que é o que importa. Tínhamos balões em todo lado, tínhamos as coisinhas todas, mas não nos pudemos juntar, mas isso não importa. O que importa é estarmos juntos, mais ou menos, portanto, no meio daqueles quadradinhos todos, mas foi muito simbólico, acho que nunca mais não nos vamos esquecer do aniversário número 10, por mais que passem outros tantos e que façamos festas brutais, não é? Acho que é um bocadinho isso, ajuda a simplicidade, toca às pessoas. Acaba por resultar sim. também, não é? E no vosso caso, no Grupo SOCEM, Vera, quais é que são aqui os principais fatores que podem identificar ou que pode partilhar do sucesso, no fundo, desta comunicação e também da conexão que conseguiram manter entre os colaboradores? Como vos disse, nós continuámos todos a trabalhar e isso só veio reforçar aquilo que era uma cultura de proximidade. Porque efetivamente o Grupo SOCEM trabalha para a indústria automóvel. Para alguns de vocês esta questão já terminou, para nós continua, pela incerteza que nos traz para o negócio, por isso para as nossas pessoas não fomos para casa, mas estamos agora com os reflexos daquilo que está a acontecer na indústria automóvel, né? Os nossos moldes são para a indústria automóvel maioritariamente, as nossas peças plásticas são maioritariamente para a indústria automóvel, mas nessa fase que se transfere para hoje e que também dá alguma tranquilidade àquilo que é hoje o que está a acontecer, porque as nossas pessoas, como vocês, também veem as notícias do que está a acontecer à indústria automóvel e sentem a redução da produção, mas foi essencialmente a proximidade. E partilhando ali com a Isabel as palavras da verdade e da transparência. Não conseguimos de outra forma, olhos nos olhos, é a indústria, eu sou muito e a minha equipa e o grupo também é de pessoas, gostamos muito de tecnologia, temos muita tecnologia na nossa casa, como devem imaginar, mas naquilo que é o contacto com as nossas pessoas tem que ser o face-to-face. E isso só veio reforçar aquilo que era um ADN da nossa marca e que ficou reforçada. Para nós foi um continuar, muito honestamente. Passamos por a questão da pandemia, sim, pela incerteza das escolas, por a incerteza e agora, mais máscaras, menos máscaras, há um caso, o que é que vamos fazer? Nunca fechámos, não tivemos nenhum serviço que foi para casa à conta de alguma situação, tivemos casos sim, mas do exterior, e nesse próprio dia, nessa própria manhã,
estávamos junto da equipa, eu e a colega responsável pela segurança e pelo plano de contingência, a ser transparentes e claros com aquelas pessoas, porque imaginem, não é? Estou ali numa equipa, sei que o Manel foi para casa com Covid. Instala-se aquilo que se instalou nas vossas casas também, se calhar em algumas das vossas não, porque já estava tudo atrás de um computador, ali vivemos tudo à flor, e logo, a partir daquele momento, transparência na informação que pedia, mas eu acho que era isso que a nossa cultura já estava habituada, ou seja, não foi muito diferente. Agora sim, temos a questão da instabilidade e o que é que vai acontecer a este negócio, mas vai acontecer porque nós vamos continuar a andar de carro, não é? Seja ele quais for, e como eu costumo dizer, sejam eles elétricos, híbridos, o que queiram fazer, eles todos têm peças plásticas. Por isso, vamos continuar cá. E no vosso caso, Marta, eu sei que uma das áreas que trabalham em particular tem a ver com a componente do storytelling, e se calhar aproveitava para puxar aqui um bocadinho em concreto esta temática. De que forma é que estas iniciativas, ou esta técnica, chamemos-lhe assim, de storytelling, pode ajudar, do ponto de vista da comunicação interna, as organizações a terem uma comunicação mais eficaz? Então, há pouco falávamos... Este está a funcionar, está. Há pouco falávamos de conexão, não é? E eu acho que a melhor maneira, e julgo que todos nós sabemos isso, até porque nas escolas puxavam sempre por nós, na português, nós tínhamos de fazer ali aquelas, chamavam-se redações, não é? Ou composições mais tarde, e a verdade é que nós tínhamos que inspirar através daquelas histórias, aquelas histórias simples que nós escrevíamos em crianças, elas no fundo são uma prática que é milenar, que vem desde os homens das cavernas, faziam aqueles pequenos desenhos nas paredes, não é, das cavernas, até obviamente aos dias de hoje e toda esta evolução que todos nós aqui presentes sabemos. E para criar conexão, as histórias são para mim a arma mais poderosa. Porquê? Eu vou fazer um exercício convosco, costumo fazer, curiosamente, num módulo que dou de Digital Content Creation, que estreou, esta curiosidade é essa, em plena pandemia, ou seja, eram executivos, tal como vocês estão aqui hoje, pessoas que trabalham nas vossas empresas, eram pessoas que procuravam respostas. Como é que eu crio conteúdo digital? Como é que eu estou, como estava a dizer a Isabel, eu estava a ouvi-la, é uma área completamente diferente, em que as pessoas de facto tinham que ir ao dentista, quer dizer, dentista, boca, não é, dentes, máscara, quer dizer, eu nem quero imaginar, nem tempo tinham com certeza, a não ser para comunicar aquilo que eram os mínimos dos mínimos da segurança. No caso, obviamente aqui da Vera, as pessoas estavam no terreno, tudo bem que era diferente, mas estavam no terreno, também tinha que haver aqui toda uma preocupação, e como dizia bem aqui a Vera, nem toda a gente estava no conforto atrás de um computador, e embora também não é fácil estar num conforto atrás de um computador, também quero realçar, obviamente, esta vertente aqui, mas basicamente o exercício que eu peço, e peço a vossa colaboração, até por questão de máscara, mas é fácil, porque tem a ver com os vossos olhos, eu peço que vocês fechem todos os olhos. Não vai acontecer nada, só vou falar, ninguém vos vai tocar, nem roubar carteiras, prometo. Então, agora imaginem, muito suavemente, que alguém vos diz, só com o telefone em casa, e alguém vos diz, ganhou o Euromilhões. Como é que está a vossa cara? Estão a sentir um sorriso na vossa cara? Estão a pensar, onde é que eu vou gastar isto tudo? Nem tenho tempo, nem consigo, peraí, a quem é que eu vou ligar, a quem é que eu vou contar? O que é que vocês sentem? Ou seja, sentem que estão a libertar uma série... Até eu agora, só a facto de estar aqui a imaginar que onde vocês ganham o Euromilhões, eu estou a sentir aquela substância que dizem que é a substância do prazer, a dopamina. E a partir daí, imaginem, tudo o que há para contar desta boa história de alguém que ganhou Euromilhões e que a seguir contou, se calhar, ao filho, e o filho que tanto queria estudar fora e a mãe até nem tinha o dinheiro, vamos a supor que é uma mãe, ok, no caso uma mãe e um pai, um casal, e o filho vai conseguir ir para fora estudar e a mãe realiza o sonho. De repente há aqui toda uma história, esta história vai libertar outro tipo de substâncias que têm a ver com a oxitocina e também com o cortisol, que tem a ver com o quê? Com a capacidade de nós conseguirmos prestar atenção. O nosso déficit de atenção hoje em dia é tão pequenino que nós precisamos das histórias que, através dos sentimentos, elas vão conseguir libertar essa atenção. Mas nós precisamos de mais qualquer coisa. O que é que vocês acham que é? Alguém tentar adivinhar o que é que nós precisamos? Para além da atenção e, obviamente, de uma boa história. O que é que nós precisamos? Alguém se atreve? Relação, identificar-se, mais. Portanto, eu diria aquilo que foi uma palavra que eu hoje ouvi muito vinda de empatia. Nós precisamos de empatia, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, não é? Quem dera ter sido eu, ok, não fui eu, mas foi ele, que bom, e tudo que ele vai ter que comprar ou usufruir, ou ajudar, ou fazer. Portanto, tudo isto
está na base daquilo que é o storytelling. E agora vocês perguntam, mas o que é que isso tem a ver com as empresas e agora o que é que eu faço com isso? E como é que eu cruzo com o meu negócio, ou com a minha área, com aquilo que eu quero comunicar? Muito simples. Muitas vezes, não é? Temos em mãos uma coisa que queremos comunicar e somos frios. Às vezes somos secos, às vezes somos formais demais. E isso quer internamente, quer externamente. Portanto, isto até é uma questão que se coloca aos dois níveis. Mas vamos imaginar, ok, internamente, como é que eu coloco isto? Posso colocar com mais emoção. Claro que se for uma má notícia, como dizia a Isabela há bocado, se calhar temos de ter algum cuidado. Mas se a notícia é positiva e se a notícia... Mas mesmo assim, o storytelling permite que através de uma coisa menos boa consigamos projetar, depois a parte final, como é que vai ser, como é que vai acabar. Vai acabar tudo bem, com sucesso. Mas o interessante aqui é percebermos que nós podemos ajustar. Imaginem, tenham uma apresentação. Façam uma apresentação ou peçam ajuda, obviamente, à vossa equipa a fazer uma apresentação com mais emoção, com mais imagens ou com mais interação, até mesmo com vídeos. Hoje em dia o vídeo tornou-se o formato mais usado. Quer dizer, era uma coisa que há 2 anos as empresas tinham alguma relutância em gastar dinheiro em vídeos e são coisas, obviamente, são mais dispendiosas do que escrever qualquer coisa e colocar uma foto, claro. Mas, obviamente, que, dado, eu até depois posso partilhar convosco alguns dados que tenho aqui, dado aquilo que nós tivemos, eu até vou aqui puxar, porque eu estes dados acho fantásticos, dado os dados que nós disponibilizamos hoje, percebe-se porque é que o vídeo ganhou tanta força. Ora, vejam o que é que aconteceu entre 2019, outubro de 2019, e 2020, ou seja, isto já após pandemia, não é? Não, isto já durante o tempo de pandemia e pós-pandemia. Quando digo pós-pandemia é que pós-confinamento, vocês sabem o que eu digo, não é? Imaginem, mais de 450 milhões de pessoas no mundo inteiro, não é? Começaram a utilizar redes sociais a nível mundial. Imaginem isto, quer dizer, transposto para aquilo que é o vosso universo, ou seja, se isto foi a nível mundial, obviamente que também se passou aqui a nível nacional. As pessoas começaram a consumir de tal maneira que chegámos a uma altura em que o tempo diário de cada utilizador, dividido pelos vários dispositivos, era 2 horas e 29 minutos. Eu acho que hoje em dia deve ser muito mais, eu acho que este estudo está desatualizado, rapidamente se atualizou. Mas basicamente para vocês perceberem que de repente tudo aqui ficou nas mãos das empresas, poderem obviamente através de profissionais muitas vezes externos, como é o meu caso, embora é super interessante perceber que internamente há pessoas que já têm ideias ótimas, que às vezes o que é que elas precisam? Do canal, dos meios técnicos, das ferramentas, e é impressionante ver que essa união, ela é simples, se houver essa procura. E aquilo que dizias há pouco, João, que é muito importante, que é a proximidade. É a única conclusão que vão conseguir tirar daqui. E consequência, vai haver uma proximidade de certeza. E se não for vídeo, pode ser na apresentação. Se não for na apresentação, pode ser pegar na missão da empresa. Pensar na missão da empresa e tentar contar uma história à volta da missão. Porquê que surgiu esta missão e porquê que temos este propósito? E de repente... a história vai, o storytelling entra e vocês começam a sentir aquelas coisas boas de quando se recebe o Euromilhões, porque também se consegue sentir todas essas substâncias com uma simples história, não é? E acaba também por ser uma forma de lançar iniciativas internas promovidas pelos RH, não é? Para criar, mais uma vez, ou reforçar o sentido de pertença, não é? E até aproveitar o talento de muitos colaboradores que muitas das vezes pode até nem sobressair no dia-a-dia e também criar aqui a proximidade no sentido inverso. Eu acredito muito que há muitas pessoas criativas nas empresas que muitas vezes não têm essa oportunidade e eu acho que aqui está o momento de, se as pessoas comunicarem mais, como estávamos aqui todas a falar, começarem a falar mais entre si, o tal olhos nos olhos que falava aqui a Isabel e a Vera, eu tenho a certeza que alguém vai se acusar e vai dizer, mas eu tive aqui uma ideia e até não tem diretamente a ver com a pessoa, mas esta troca de impressões que pode ser feita com esta abertura que houve tão grande, não é? As pessoas hoje em dia não têm outra hipótese, não têm que estar abertas ao diálogo, não é? Então eu acho que está aqui uma boa oportunidade para os talentos, que se falava também há pouco na talk anterior, esta dificuldade de reter os talentos. Se calhar se tivermos uma escuta ativa, com a tal empatia, se calhar vamos ver que dentro de casa temos pessoas altamente criativas que podem ajudar em situações que não parece óbvio, às vezes isto é tão cinzento, é tão formal, como é que eu faço isto? Às vezes alguém que está sentado ao nosso lado pode nos ajudar. E olhando aqui um bocadinho para o futuro, não é? E pegando neste, não só no enquadramento, mas também nesta receita para o sucesso, digamos assim, da eficácia da comunicação, quais é que são as iniciativas que adotaram internamente, e neste caso, Vera e Isabel,
e que prevêem e que já têm como garantido continuar a utilizar, algumas que até vejam que podem ser otimizadas e fazer aqui uma espécie de um revamp para o futuro? Bem, assim, em termos daquilo que é a comunicação no grupo, nós temos uma área de comunicação que é um bocadinho partilhada entre os recursos humanos, a gestão de pessoas e a área do marketing. Por isso, continuamos a reforçar, ou seja, tudo o que eu falava cara a cara era sempre reforçado nas nossas plataformas, no nosso portal. Não temos nada que vocês não saibam já o que existe. O portal que está com um branding novo. E a reforçar um bocadinho essa presença e aproximar um bocadinho também aquilo que é o nosso portal daquilo que hoje os nossos colaboradores estão habituados a ver, até em termos de fit, Facebooks, Instagrams, tornar-se uma coisa mais friendly para ele do que aqueles portais muito formais, tornar a coisa muito descomplicada. A nossa equipa é muito jovem. Nós temos uma média de idade de 32 anos, está bem? Para alguém que tem 35, vamos fazer no dia 3 de novembro 35 anos, mas em termos de média de idade somos muito jovens e que isso também traz alguma dinâmica, como eu vos estava a dizer há bocado em termos de comunicação. Isso também vai fazer com que nós reforcemos aquilo que eu falei que é a nossa viagem ao universo. Sempre que fazemos uma formação, aparece um astronauta, tentamos que haja aqui uma linha condutora daquilo que é o nosso universo e principalmente outra área que também nós, e falando um bocadinho à Marta dos nossos talentos internos, um bocadinho fora daquilo que é a nossa área, que é para fazer moldes, não é? Nós temos uma grande área de exposição de escultura na nossa sede, e fazemos sempre esta associação. Um molde é um molde, como vocês devem imaginar, e quem sabe o que é um bloco de aço com um conjunto de aberturas, não é? E nós fazemos sempre, e os dentes também têm, não é? Exatamente. A área dentária também tem, mas fazemos sempre esta associação com a escultura e que a forma aquilo que algumas das peças, algumas das ferramentas que usamos para os moldes também se usam para a escultura. E nesta questão dos talentos, nós temos uma área dentro do grupo que é assim um design fora um bocadinho da caixa. E depois convido-vos a ir ao site da SOCEM e ver. Nós já ganhamos um prémio internacional com um candeeiro, com uma mesa, e não foi preciso molde para fazer, está bem? Foi só preciso desafiar uns colegas e tirar um bocadinho fora da caixa daquilo, e para fazer aquilo que está ali não foi preciso exatamente molde nenhum, não usámos nada dos nossos recursos, usámos apenas aquelas cabeças para fazer coisas que são um bocadinho fora, e efetivamente eles têm tido algum sucesso em alguns prémios internacionais, com um candeeiro e com umas mesas que são os módulos também muito engraçados, porque nós efetivamente em termos e respondendo à tua questão, João, acho que é continuarmos um bocadinho e descomplicarmos aquilo que achamos que às vezes a indústria é muito pesada, muito formal, é aproveitarmos aquilo que já estávamos a aproveitar e vamos continuar a aproveitar, é que ter uma equipa jovem e que necessariamente nos obriga a ter outra estratégia em termos de comunicação. Ao contrário, se calhar aqui um bocadinho da SOCEM, nós temos um produto, digamos assim, ou um serviço, que também tem produto incluído, e que temos uma máquina de marketing para o consumidor, não é? O objetivo aqui, também porque eles também estiveram muito ocupados, é aproveitá-los, entre aspas, um bocadinho mais. Porquê? Porque têm outro tipo de recursos, nomeadamente a opção de fazer filmagens, de vídeo, que nós já fazemos muito no sentido de trabalharmos a nossa marca para o cliente, aproveitar um bocadinho também esses recursos para reforçarmos aqui a nossa comunicação interna de uma forma se calhar um bocadinho mais profissionalizada, aproveitar aqui alguns recursos. Também neste ciclo de pandemia, não foi por causa da pandemia que criamos um avatar, que é a Doutora Sorrisos, que para nós passou a ser um ícone e que vamos também rentabilizar para fazer aquilo, ser um bocadinho disruptivos até nos próprios processos de recrutamento e seleção e fazê-lo através de vídeo e não de anúncio, com aquelas linhas todas que já, para mim, lá está, acho que as pessoas já perdem muito pouco tempo a ler, e se for alguma coisa um bocadinho mais apelativa, acho que vai resultar melhor, pelo menos na captação. A Vitória não está contente. Deve perceber que está aqui o inimigo. Estão duas. Porque o inimigo estamos muito a norte, não é? Não está contente. Sangue azul, sangue azul. Temos que abafar o carro. Mas vamos continuar a utilizar aquilo que é simples e que para nós funciona. Por exemplo, esse e-mail, as pessoas sabem, ainda agora, nós todos os anos fazemos 2 reuniões anuais que nós chamamos o one-to-one, que é
com cada clínica, portanto, está a estrutura comercial, portanto, de hierarquia comercial, estou eu, está o colega do marketing, e aproveitamos muito essas reuniões, uma vez que não conseguimos, obviamente, estar sempre fisicamente em todas as clínicas, aproveitamos muito essas reuniões para fazer, pronto, muito essa comunicação face-to-face. Obviamente, nos últimos 2 anos, essa comunicação foi parcialmente online, principalmente das clínicas mais longe. Este ano já conseguimos fazer as clínicas ali à volta do Porto, já conseguimos fazer de forma presencial e, efetivamente, é diferente. E, portanto, também continuarmos a privilegiar a comunicação face a face, porque, como dissemos, ela é muito importante, principalmente para um setor de retalho onde não estamos sempre juntos, não é? Eu tenho muita experiência de indústria, como alguns daqui sabem, portanto, não é uma coisa que me seja estranha. Metade da minha vida profissional foi na indústria e, efetivamente, alguns processos são muito facilitados porque estamos ali próximo, não é? Quando nós queremos comunicar da mesma maneira para o país inteiro, é muito difícil mantermos esse elo. Então, aproveitamos também muito essas reuniões presenciais para fazermos, pronto, na altura da abertura e que ainda estávamos em pandemia, e nós fazemos essas reuniões em janeiro e setembro, e reparem que em janeiro deste ano nós tivemos um pico horrível de pandemia que nos afetou. Eu numa semana fiquei sem 100 pessoas na operação e tive que fechar clínicas e tive que esticar pessoas de umas clínicas para outras e tive não sei quantas pessoas recolhidas em casa porque mal aparecia um caso positivo, toda a gente, médicos, pessoas, portanto era, ou seja, não dava para parar. E, portanto, nessas reuniões reforçamos muito os comportamentos de segurança, porque vocês sabem e devem ter tido essa experiência, que as pessoas, por exemplo, não tivemos nenhum caso de nenhum paciente que nos contaminou, nem nós contaminámos nenhum paciente, nenhum caso. As nossas pessoas contaminaram-se entre si. Porquê? Porque é a confiança. Porque as pessoas sentiam que aquelas eram as nossas pessoas de sempre. E então nas copas, vinham cá para fora fumar, portanto, aquelas coisas que as pessoas falham no que é básico, não é? Portanto, protegeram sempre, sim, o que é humano. Porquê? Porque é a confiança, então estas são as minhas pessoas de sempre, não é? Como se fossem quase a nossa família. Então, acabamos por ter, depois, pronto, mal aparecia um caso, como é óbvio, ainda por cima, dentro da atividade que temos, nem sequer podíamos pensar noutra coisa, que era mandar toda a gente para casa e agora o que é que vamos fazer? Puxámos pessoas de outros lados, ou mesmo encerramos, que foi o caso da Madeira, porque mesmo que mandássemos para lá pessoas e tínhamos pessoas para mandar, tinham que fazer quarentena à chegada, não é? Lembram-se? Portanto, não valia a pena. E, portanto, foi de facto um drible, não é? Estamos aqui num campo onde acho que a expressão se aplica, foi driblar muitas vezes as circunstâncias e não há outra coisa a dizer. O que é que vamos aproveitar? Esse elo que se criou e, portanto, essa ligação e ter sempre uma porta aberta. Qualquer um dos nossos colaboradores nos pode mandar um e-mail diretamente que sabe que ele vai ser respondido, desde que dependa de nós nas 24 horas. Se não depender de nós, haveremos de estar à procura da resposta para enviar e depois continuar a manter esta proximidade, porque efetivamente fazemos uma gestão muito próxima das pessoas, não o RH diretamente, mas também com as pessoas que temos no terreno e que são as FIAs, e que estamos a trabalhar programas específicos de liderança e dessa vertente de comunicação, porque as nossas FIAs são muito comerciais e muitas vezes os comerciais são vermelhinhos, não é? No propósito também estamos aqui no dias que são vermelhinhos e esquecem-se um bocadinho das pessoas. Então temos que trabalhar muito estes perfis, que são ótimos, eles são extraordinários. Eu posso-vos dizer que janeiro, fevereiro foram 2 meses difíceis, fizemos em pico, mas em março nós conseguimos o recorde de vendas de sempre. Portanto, olha, posso-vos dizer que no último dia, porque o nosso fecho é muito engraçado, nós festejamos muito, está ali uma pessoa da minha equipa que pode confirmar, festejamos mesmo muito, com proximidade ou com distância festejamos sempre, e no final do dia vieram umas lágrimas aos olhos, porque eu jamais pensei que aquilo fosse possível, é tal emoção de nós, quando estamos também muito comprometidos com as coisas e depois de passarmos, não é, a dificuldade, a tempestade, quando vem era impensável para qualquer um de nós conseguirmos ultrapassar as 4 milhões de vendas
em arte, não é? Em medicina dentária, portanto, imaginam que são muitos atos. E acaba também por ser assim, gratificante, naturalmente, não é? Que esse seja o resultado de iniciativas que por detrás têm um contributo importante dos recursos humanos. Obviamente que há sempre os dissonantes, todas as empresas os têm, já sabemos, aqueles que quiseram tirar de alguma forma algum partido da situação que eu não consigo compreender porquê, mas enfim, o ser humano é assim, é complexo. Mas a maioria foram absolutamente comprometidos e excepcionais, temos que dizer isso, senão não conseguiríamos estes resultados, claramente. Muito bem. E pensando um bocadinho em tendências, ou falando aqui um bocadinho de tendências, Marta, o que é que se prevê, na sua opinião, em termos de tendências de adoção de coisas que sejam até um bocadinho disruptivas, não é? Ou que de algumas ferramentas que possam ser disruptivas ao nível das organizações, para comunicar não só para dentro, mas também para fora? Eu, mais do que falar de algo que seja disruptivo, eu creio que daquilo que se reflete do meu trabalho com as empresas e do feedback que elas me dão, é que nós vamos sublinhar aqui muitas das coisas que foram muito faladas hoje, não só nesta conversa, como ao longo do dia. O que é que vai continuar a acontecer? Aceleração aqui desta transformação digital. O que é que aqui pode ser disruptivo? É talvez os processos, ou seja, de que maneira, de que forma, consoante a área, porque não vale a pena estar aqui a dizer 10 ideias, a Vera diz, mas isso não tem nada a ver com a minha área que são moldes, Marta, e como a Luísa no início diz, pois Marta, isso é tudo muito bonito, mas eu nem tempo ao evento tive. Portanto, lá está, depois cada empresa tem que fazer essa busca desse processo de modernização, ou seja, transformação digital inevitável. Isto não foi só um susto que apanhámos todo ao nível de saúde e que de repente está tudo digital a fazer Zooms e Teams. Isto é praticamente um caminho sem retorno. Não há maneira nenhuma de continuar em qualquer negócio, a não ser que obviamente seja um negócio que seja por uma natureza muito própria, mas já repararam numa coisa que eu digo muito, isto por ter, também tenho aqui na RTP um programa de negócios com empresas portuguesas, e às vezes falamos sobre os sites, e é rara a empresa que não tem site, mas já repararam que nós, muitas vezes, mesmo entre amigos, se uma empresa não tem site, parece que a empresa não existe. Não desconfiam, vocês não ficam, esta empresa não tem site, isto podem não ser de confiança, se calhar não têm as contas apresentadas. Portanto, isto para dizer que até nesse nível, nestes últimos 2 anos, houve um boom inacreditável de empresas mais pequeninas que até nem tinham essa capacidade, nem essa disponibilidade, às vezes não têm pessoas para isso, e lá conseguiram com budgets aqui e ali, e aliás, uma nota que eu vos dou, às vezes estas coisas parecem muito caras das plataformas, há umas que são, mas há outras que com as pessoas certas e com as empresas certas conseguem fazer coisas muito interessantes com budgets simpáticos. Nem tudo tem que ser um caminhão de dinheiro, não é? Embora eu não me importava nada, obviamente, mas as coisas podem ser... Eu acho que nós na AMT também não nos importaríamos. Mas para terminar, só deixar aqui uma nota em 20 segundos. O que é que eu acho que é uma grande tendência e que vem na lógica desta questão da transformação digital? Já pensaram que os colaboradores de uma empresa são os grandes embaixadores, não é, da empresa e das marcas que essa empresa representa? Isso funciona muito bem externamente, certo? Do ponto de vista da comunicação externa. Mas já pensaram adotar isso dentro da comunicação interna? Já pensaram que se vocês tornarem e estimularem os vossos colaboradores a comunicarem mais através de posts nas redes sociais, posts com sentido, ou seja, se vocês derem ferramentas, eu digo isto porque um dos serviços que eu disponibilizo tem exatamente a ver com um workshop que eu dou de criação de posts para redes sociais, nomeadamente no LinkedIn. Isto só para explicar o quê? Têm que dar as ferramentas certas, não é façam posts, porque isso é descarrilar, não, é tentar dar formação às pessoas que trabalham convosco para conseguirem ter aqui um momento de criação com lógica, perder medos, como eu falava com o João antes disto começar, às vezes uma pessoa tem medo, não é, de postar, isso vai parecer ridículo, não é? Então, basicamente tornem os vossos colaboradores, não é, embaixadores da vossa empresa e vão ter reflexo internamente. E vão ter pessoas a falar no corredor, vi o teu post, eu sabia que estavas a fazer esse trabalho tão interessante. Isto gera partilha, gera proximidade. Eu se calhar aproveito para pegar nessa ideia e lançar aqui uma provocação, não só à Isabel e à Vera, mas também ao conjunto da audiência, porque já há alguns anos, e eu tenho acompanhado um bocadinho a tendência de se falar no conceito de employer branding, de as pessoas estarem no centro da organização e serem o ativo mais importante da empresa. Acham que de facto isso acontece e que se calhar olhando aqui para este último ano e meio e também um bocadinho nas ideias que a Marta partilhava, que efetivamente estamos aqui num momento em que deixa de ser uma buzzword e que de facto as pessoas são genuinamente o mais importante das nossas organizações? Muito honestamente, tenho 20 anos de experiência nesta área. Essa buzzword aconteceu durante muito tempo, mas eu acho que ela também só acontece durante um tempo. Eu costumo dizer que o melhor
quem pode falar são as nossas pessoas e não vale a pena a gente dizer que temos um employer branding fantástico, fazemos coisas fantásticas, se depois quem lá está não sente isso. Por isso, às vezes, quando me faz essa questão, eu costumo dizer, epá, desculpem a expressão do epá, mas vão ao meu chão de fábrica e falem, olhem para os olhos, e nós costumamos receber muito feedbacks positivos, nós temos sempre a porta aberta, fazemos muitas visitas, às vezes até brincamos que entretanto parecemos, mas abrimos muita porta para visitas e no final as pessoas dizem, as vossas pessoas têm um ar leve, porque há empresas, nós todos já visitámos empresas onde chegamos e as pessoas parece que carregam, como eu costumo dizer, um saco de 25 kg às costas. Há empresas dessas que nós sentimos logo na recepção. E isso, felizmente, não se vê no Grupo SOCEM. E acho que é um bocadinho isso, não é só ser a buzzword, ou seja, aquela frase feita, tipo, trabalhamos, sim, as pessoas estão no centro. Elas têm que sentir isso verdadeiramente. E, honestamente, uns dias sim, outros dias não. E quem vier aqui dizer o contrário, eu sei que não é verdade. Às vezes vimos todos aqui dizer coisas bonitas, mas também não é verdade. Mas acho que mais do que nós passarmos essa mensagem, andarmos sempre em stick sim, que são, nas mensagens, tem que se sentir. Não vale a pena dizermos se não, e naquilo que eu hoje aqui represento, que é o Grupo SOCEM, sente-se e felizmente, como a Isabel disse, não é em todos, é verdade, isto também não tinha piada se fossem todos, temos de ter sempre aqueles que nos desafiam, mas efetivamente é um bocadinho isso, é sentir-se que se efetivamente estão e são, não é só dizer. Bem, no nosso caso, as nossas pessoas são a cara para o nosso paciente, não é? E, portanto, esse sentimento de alegria e de felicidade, e nós que estamos a trabalhar muito naquilo que chamamos o Customer Experience, portanto, temos uma série de ferramentas onde medimos, de facto, a satisfação do nosso paciente, desde o momento em que entra nas nossas clínicas, e, portanto, medimos, e não se gera aquilo que não se mede, como eu costumo dizer. De facto, temos trabalhado muito a alegria das nossas pessoas para que elas depois sejam esse espelho para o paciente. Obviamente, todo este tempo de pandemia, com máscaras, com acrílicos, não facilitou nada o nosso processo de transmitir isso aos nossos pacientes, mas ao mesmo tempo transmitiu aquilo que era confiança e segurança, que também era importante. E estou em crer, nós temos nos nossos referidores de marketing, temos cerca de, em média, de 20 e tal a 30% de recomendação. Portanto, acho que é um indicador relevante para saber se as nossas pessoas também estão ou não connosco, e como vos disse, 87% das nossas pessoas referem que continuarão, portanto, recomendariam uma empresa para trabalhar, e para nós isso é um referidor ótimo. Há coisas para melhorar, claro que sim. Sabem sempre que nas recompensas tangíveis nós temos sempre valores abaixo daquilo que gostaríamos de ter. Gostaríamos de ter um saco de dinheiro para pôr em cima desse problema, ninguém tem, e hoje ainda menos. Mas dentro do que é possível, e eu acho que as pessoas também sentem isso, que dentro daquilo que é possível temos tentado fazer coisas para que as nossas pessoas sejam mais felizes. Isso já tem trazido e vai trazer resultado, com certeza. Eu acho que, e a conversa agora levava-nos aqui para uma área em que eu em particular acho muito interessante, que é a questão de medir uma coisa tão intangível como a comunicação. Infelizmente o tempo da sessão já chegou ao final, mas eu acho que qualquer um de nós estará disponível para num outro fórum poder falar um bocadinho sobre isso, e resta-me agradecer em nome também de todo o painel a vossa presença, não só aos que estão aqui no auditório, mas também a quem nos acompanha remotamente, e muito obrigado a todos pela vossa participação. Esperamos por vocês na Smile Up para ver os dentinhos. Tem que ser. Eu vou, Isabel. Tem que aproveitar.